Uma vez que Deus é a consciência superior, como ele convenceria um agnóstico de sua existência hoje? Se escrutinarmos a história em busca da origem dos deuses, encontraremos um padrão, em que todos os povos antigos narram a existência de deuses, e que essas entidades superiores criaram o universo e os homens. Isso não pode ser mera coincidência, mas algo em comum que nos entrega boas pistas para a existência dos deuses. Sendo assim, dentre tantos mitos da criação, como podemos saber qual se aproxima mais do que seria considerado original? Neste caso podemos usar como ferramenta de análise a navalha de Occam. Este princípio postula que de múltiplas explicações adequadas e possíveis para o mesmo conjunto de fatos, deve-se optar pela mais simples daquelas. Por simples entende-se aquela que contiver o menor número possível de variáveis e hipóteses com relações lógicas entre si, das quais o fato a ser explicado segue logicamente. O que nos leva a considerar que o mito da criação menos folclórico é o do Gênesis bíblico. Mesmo que este use uma linguagem alegórica, contém elementos simples que constam no nosso cotidiano. Ainda assim, um cético poderia argumentar que o mito de criação do Gênesis foi datado muito tempo depois de outros mitos. Mas este é um argumento fraco, quando narradores podem descrever a mesma história por pontos de vista diferentes, independente do tempo que se passe. A maioria dos teólogos atribui a Moisés a escrita do mito de criação do Gênesis. Mas como Moisés teve acesso a essa história na época dele? Foi por tradição oral ou escrita? Ao buscar pela genealogia de Moisés notamos que ele era parente de outro personagem chamado José, que foi governador do Egito uns 100 anos antes. Assim como José, Moisés foi adotado e recebeu o melhor da educação egípcia na corte, que só os príncipes tinham acesso. Podemos especular que Moisés conheceu as histórias do seu tio-avô, José, e até teve acesso a registros do seu povo que eram escravos no Egito. Se fizermos uma regressão genealógica desses personagens, iremos notar que existe uma linhagem entre o povo hebreu que chega até o personagem Noé, que nos remete ao dilúvio bíblico, onde podemos considerar como o segundo ponto de partida de interação de um Deus com o homem, desde o mito da criação. Logo, podemos inferir que os hebreus conseguiram preservar suas crenças por várias gerações através da tradição oral, até o momento em que alguém do seu povo aprendeu a arte da escrita e registrou todas estas tradições.